Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trago uma história que vai além da ficção. Ela é um espelho da realidade de muitas pessoas. Fragmentos de mim fala sobre ansiedade, saúde mental e os sinais que muitas vezes ignoramos até que seja tarde demais. A protagonista, Elsa, é uma mulher forte, ativa, admirada por todos, mas que aos poucos começa a se perder dentro de si mesma. Essa narrativa é um convite à reflexão sobre o ritmo acelerado da vida, sobre o silêncio que mora atrás dos sorrisos e sobre a urgência de cuidar da mente com o mesmo carinho que cuidamos do corpo. Se você conhece alguém que vive correndo a ponto tempo, ou se você mesma já sentiu que está se fragmentando aos poucos, essa história é para você. Vamos juntos nessa escuta sensível, porque às vezes tudo que alguém precisa é ser visto, antes que o tempo leve o que ainda pode ser cuidado. Elsa era uma professora. Acordava cedo, caminhava alguns quarteirões até a escola, onde ensinava matemática para uma sala cheia de adolescentes. Chegava antes do horário, sempre pronta, sempre dedicada. Era chamada de professora nota 10, não apenas pela excelência, mas pela presença firme e gentil. Ao voltar para casa, levava provas para corrigir, tarefas para revisar, cuidava da comida, da casa, dos irmãos que vieram do interior para estudar. Ela era a única formada até então. Uma mulher talentosa, querida por todos, com uma vontade imensa de viver e ajudar. Mas o tempo, Elsa começou a correr dele. Não só pelas ruas, mas por dentro. Corria contra o relógio e tinha a sensação de que nunca era suficiente. O tempo virou seu aliado e seu inimigo. Caminhava cada vez mais rápido, como se o presente precisasse ultrapassar o passado. E assim, fragmentos por fragmentos, a calma foi se desfazendo. A ansiedade chegou sem pedir licença, ocupando espaços que ainda eram dela. Confabulações da mente de Elsa. Sempre cheguei antes do tempo. O tempo era meu aliado, meu escudo, meu orgulho. Mas hoje, o tempo parece correr de mim. Esses pequenos monólogos internos, fragmentos da mente de Elsa, revelam sua angústia, confusão e tentativa de manter o controle. Na sala de aula, os conflitos internos se tornaram visíveis. Elsa tentava manter o controle, mas já estava descontrolada. Um dia, enquanto explicava uma equação simples, sentiu uma tontura repentina. A pressão caiu. O ritmo, que antes era acelerado, agora parecia travado. Ela se apoiou na mesa, respirou fundo e fingiu que estava tudo bem. A partir dali, os esquecimentos começaram, pequenos no início, como um nome, uma fórmula, uma tarefa, mas logo se tornaram frequentes. Os alunos notaram, os colegas também. Elsa, no entanto, não procurou ajuda, não foi ao médico. Achava que não era nada importante e fez de conta que nada havia acontecido. Na verdade, Elsa enfrentava os primeiros sinais de esgotamento emocional e físico, mas ainda tentava manter a aparência de controle, porque eram os primeiros sinais de alerta de seu corpo, e sua mente ainda estava tentando se manter no controle. Mas até quando? Confabulações da mente de Elsa. Todo mundo pensa demais. Eu também. Penso no que fiz, no que não fiz, no que ainda preciso fazer, mas meus pensamentos já não me obedecem. Eles correm soltos como crianças em recreio. Os dias seguintes foram como peças soltas de um quebra-cabeça que Elsa já não conseguia montar. A sala de aula, antes seu refúgio, agora parecia um palco onde ela atuava sem roteiro. Tentava manter o tom firme, o olhar atento, mas por dentro tudo era neblina. Durante uma aula sobre equações, Elsa travou. Olhou para o quadro, depois para os alunos e não conseguiu lembrar o próximo passo. O silêncio foi cortado por um sussurro, depois outro. Os alunos começaram a perceber. A professora nota 10
estava esquecendo até da matemática. Em casa, os papéis se acumulavam, as provas não corrigidas, os bilhetes da coordenação, os lembretes que ela mesma escrevia e perdia, a comida queimada no fogão e o pano de prato que ficava sempre no freezer. Os irmãos começavam a trocar olhares preocupados. Mas Elsa não falava, não procurava ajuda, não ia ao médico, dizia que era cansaço, que logo passaria. Fazia de conta que nada estava acontecendo. A ansiedade antes invisível, agora deixava rastros por onde ela passava. O relógio continuava sendo seu companheiro, mas já não corria com ela, mas contra ela. O esquecimento frequente, a tontura, a fala confusa, a perda de ritmo podem ser sinais iniciais de um quadro neurológico mais sério. Elsa, ao ignorar esses sintomas e não buscar ajuda médica, representa muitas mulheres, muitas pessoas que acreditam que vai passar, quando, na verdade, o corpo está pedindo socorro, ou melhor, o corpo está gritando por socorro. O corpo e a mente de Elsa começaram a falhar justamente onde ela mais brilhava, na comunicação, no ensino, na palavra. O tempo passou, mas Elsa continuava fingindo que estava tudo bem. Os esquecimentos se tornaram parte da rotina. Esquecia datas, nomes, fórmulas, esquecia até de comer, mas o que mais doía era esquecer de si mesma. Até que um dia, durante uma aula, algo diferente aconteceu. Elsa tentava explicar uma equação, mas as palavras não saíam. Ela sabia o que queria dizer, mas a boca não obedecia. As frases vinham quebradas, emboladas, como se a língua tivesse desaprendido de ensinar. Os alunos se entreolharam assustados. Um deles perguntou se ela estava bem. Então Elsa sorriu, ou tentou sorrir. Balançou a cabeça, mas por dentro o pânico crescia. A fala, sua ferramenta mais preciosa, estava falhando. Nos dias seguintes, os episódios se repetiram. Palavras trocadas, frases incompletas, silêncios constrangedores. Elsa começou a evitar conversas, a reduzir explicações e a se esconder atrás dos slides, exercícios escritos. A professora nota 10 agora comunicava com gestos e olhares. Era o início da afasia, um distúrbio que ela desconhecia, mas que já tomava conta de sua vida. E mesmo assim, Elsa não procurava ajuda, continuava sentada, ou até correndo, mas agora contra o tempo e corria também sem voz. Confabulações da mente de Elsa. Será que estou esquecendo porque penso demais? Ou penso demais porque estou esquecendo? Às vezes minha mente parece um quadro negro, cheio de coisas, mas sem luz para enxergar. A direção da escola chamou Elsa para uma conversa. Com delicadeza, mas firmeza, sugeriram que ela procurasse um médico. Talvez fosse apenas cansaço, talvez uma licença ajudasse, mas não era mais a mesma, isso é certo. E não por falta de esforço, não porque ela não olhava, não porque ela não falava, mas por um desgaste que transbordava por todas as partes do seu corpo. Foi nesse momento que os irmãos souberam. A notícia chegou como um susto, mas também como um chamado. Eles se mobilizaram, buscaram ajuda, marcaram consultas. Elsa, relutante, cedeu. Pela primeira vez, parou. E ao parar, descobriu que o tempo que ela tanto perseguia já havia passado por cima dela. O diagnóstico veio: sinais de pequeno AVC agravados por estresse crônico e um quadro de afasia progressiva. A demora em buscar ajuda havia deixado marcas profundas. Agora era preciso correr, mas não mais contra o tempo, e sim a favor da vida.
Meses depois, Elsa já não falava. A voz que ensinava, que aconselhava, que acolhia, havia se calado. Mas os olhos ainda diziam muito. Embora Elsa fosse uma mulher ativa, intelectualmente brilhante e emocionalmente generosa, seu corpo começou a dar sinais de esgotamento. A ciência já aponta que a ansiedade crônica, quando ignorada, pode afetar diretamente as funções cognitivas. Estudos mostram que altos níveis de ansiedade estão associados a déficits de memória, atenção, linguagem e tomada de decisão, especialmente em adultos que vivem sob constante pressão emocional. Confabulações da mente de Elsa. Falar sempre foi fácil, ensinar natural, mas agora as palavras me escapam como areia entre os dedos e eu fico aqui tentando lembrar como era quando tudo fazia sentido. A sobrecarga mental, somada à negação dos sintomas, pode acelerar o risco de distúrbios neurológicos como o AVC e até contribuir para o desenvolvimento de afasia, um distúrbio da linguagem que compromete a fala, a compreensão e a expressão verbal. Elsa, como tantas outras pessoas, acreditava que bastava força de vontade para seguir em frente, mas o corpo tem limites e quando esses limites são ultrapassados repetidamente, o colapso pode vir de forma silenciosa e devastadora. Tempos depois, alguns alunos decidiram visitar a professora querida e inesquecível. Haviam passado anos desde a última aula com Elsa, mas a lembrança dela permanecia viva, não apenas como educadora, mas como inspiração. Levaram flores, cartas e a esperança de reencontrar aquela mulher firme, sorridente, que os ensinava com paixão. Ao chegarem à casa, foram recebidos por alguns familiares de Elsa, que os conduziram até ela. E ali na varanda, os alunos se depararam com algo estarrecedor. Elsa estava sentada em uma cadeira de rodas, o corpo imóvel, a expressão serena, mas distante. Já não falava. A afasia havia silenciado sua voz, aquela que tantas vezes explicava, aconselhava, acolhia, mas os olhos ainda diziam muito. Ela observava o mundo com uma serenidade triste. Cuidadores a acompanhavam com carinho e de vez em quando uma lágrima escorria em seu rosto, silenciosa, discreta, como se trouxesse lembranças de um tempo em que ela corria pelas ruas, ensinava com paixão e acreditava que podia vencer tudo sozinha. Confabulações da mente de Elsa. Eu corri tanto atrás do tempo e que agora ele me observa parado. Eu, que sempre fui uma ponte de imagem. Ainda penso como todos pensam, mas meus pensamentos já não sabem voltar para casa. A história de Elsa é um lembrete urgente. Quando o corpo fala, é preciso escutar. Quando a mente falha, é preciso agir. Não espere que o tempo resolva o que só o cuidado pode curar. A ansiedade, o esquecimento, a tontura não são apenas sinais de cansaço. São pedidos de socorro e quanto mais cedo atendermos, mais chances temos de preservar aquilo que nos faz inteiros. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe. Pode ser que alguém próximo esteja vivendo algo parecido e ouvir essas palavras seja o primeiro passo para buscar ajuda. Aqui no canal, a gente acredita que histórias têm poder. Poder de curar, de alimentar, de alertar, de transformar. Fragmentos de mim é mais do que uma narrativa. É um lembrete de que cuidar da mente é tão urgente quanto alimentar o corpo. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aqui embaixo o que achou e se inscreva para acompanhar outras histórias que falam direto ao coração. Até a próxima! E lembre-se, escutar o silêncio também é uma forma de cuidado.